Ambiente de trabalho organizado é igual a negócio lucrativo? A ciência por trás disso. Prazer, meu nome é Yoshio Shubo, criador do método OPR, e hoje nós vamos falar sobre ambiente de trabalho organizado. É igual a negócio lucrativo? Essa é uma pergunta que nós vamos dissertar através de uma visão mais científica, sem nunca, porém, abrir mão do aspecto espiritual, que é um dos pontos essenciais desse método. Muita gente mistura a questão espiritual, na verdade nem mistura, né? Faz a cisão da questão espiritual com a ciência, mas na minha visão de muito do que eu já estudei sobre isso, a espiritualidade, na verdade, está baseada na ciência. Então, como transformar um negócio lucrativo através de um ambiente de trabalho organizado? Principalmente quando nós temos uma dificuldade de nos organizarmos e temos uma dificuldade de enxergar os resultados de uma forma clara. Por quê? Muitas vezes o empresário, você empresário que está me assistindo, enxerga o resultado da empresa somente pelo lado financeiro, colocando muitas vezes em risco a sua saúde e os seus relacionamentos. Relacionamento amoroso com a sua esposa, noiva, namorada, com seus filhos, amigos, sua vida social. Então, no método OPR, nós privilegiamos o equilíbrio desses resultados: o resultado físico, o resultado financeiro, o resultado da saúde, o resultado dos relacionamentos. E o que tem a ciência por trás disso? A ciência, a natureza e a espiritualidade. Se você parar para perceber, se você já se deu a oportunidade de vislumbrar uma paisagem, seja ela um pôr do sol, seja ela uma brisa na montanha, seja ela uma árvore no meio do trânsito, você vai conseguir perceber que a natureza, ela é organizada. Tudo tem uma sequência, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. E sendo nós empresários, ok, fruto dessa natureza, é essencial que nós sejamos também organizados. Porém, o que nos difere e que nos distancia dessa organização, muitas vezes está na falta de um desenvolvimento intelectual, que é um dos itens para o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento intelectual, ele te dá acesso ao entendimento da ciência. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da metafísica e da física quântica. Um ambiente organizado, um ambiente de trabalho, um ambiente onde as coisas fluem, onde os processos acontecem de forma equilibrada, onde os resultados são consistentes, eles são frutos de uma mente equilibrada, de comportamentos equilibrados e fazem com que os resultados na área da saúde, dos relacionamentos financeiros aconteçam de uma forma pujante, de uma forma onde você consiga viver uma vida de prosperidade e abundância. Então, o que tem a ver a ciência com isso? Tudo é vibração. Tudo é vibração. Napoleão Hill, um escritor estadunidense, ele escreveu A Lei do Triunfo, e ele fala sobre as condições e as formas com que você gera uma vida de resultados positivos, você atraia esses resultados. E na física quântica, você consegue explicar isso da seguinte maneira: tudo é vibração. Se você pegar uma matéria e for decompondo pedaços por pedaços até chegar numa partícula, você vai quebrando até chegar numa visão atômica, onde você consegue encontrar o átomo. Você quebra mais um pouquinho, você vai ter os prótons, os nêutrons e os elétrons. Quando você chega nessa parte subatômica, você não consegue mais enxergar a matéria, você consegue somente enxergar a possibilidade de uma frequência ou a possibilidade ou não dessa matéria existir. Então, esses estudiosos, esses físicos, chegaram à conclusão de que
nós podemos viver várias experiências de vários multiversos prováveis. E hoje aqui, conversando com você, nós estamos vivendo 2 milhares ou milhões de possibilidades da nossa vida, porque tudo é frequência. Então, se tudo é frequência, se tudo é frequência, e você consegue sintonizar essa frequência de uma maneira onde você consiga criar uma conexão com seus objetivos, os seus objetivos acontecerão. Para que isso aconteça, é preciso organização. O que o método OPR traz sobre a organização? A organização do ambiente físico, que é nada mais, nada menos do que o reflexo da organização da sua mente, do seu espírito, das suas emoções. Por quê? Temos aqui o espírito, temos o corpo, temos a mente. Esses 3 pilares, corpo, mente e espírito, eles geram sensações, sentimentos, emoções, que geram um estado. O estado é aquilo em que nós nos comportamos, que gera um comportamento. O estado é um resultante dos sentimentos e das emoções que nós sentimos. E isso gera um resultado que se chama comportamento. Como eu estou me comportando nos ambientes em que eu transito? Esse comportamento afeta 3 áreas: a área da saúde, a área dos relacionamentos, a área financeira. E esses resultados, eles se apresentam no ambiente, seja em casa, na empresa, na sociedade em si, onde você estiver transitando. E você consegue captar essa realidade, o que nós chamamos de realidade, através de 5 sentidos: sua visão, audição, olfato, tato e paladar. E eu ainda coloco o 6º sentido, que está no âmbito espiritual. É o que você sente das pessoas, o que você sente do ambiente. Captando essas informações do que a gente chama de realidade, porque ninguém na face da Terra tem a real noção do que seja a realidade, nós temos apenas um mapa. É como se fosse um desenho, alguém vai te falando como é que são as coisas e você vai desenhando. Então, a gente capta parte da realidade através desses 5 sentidos, chega na nossa mente e nós ainda vamos processar esses dados para gerar uma informação. E como é que nós processamos esses dados? Através de metaprogramas, nossas crenças, nossos valores, as nossas decisões, as nossas memórias. O que nós vivemos faz com que a gente interprete a realidade de uma forma. E essa interpretação gera uma imagem que afeta os nossos sentimentos, as nossas emoções, gera um estado e gera o comportamento. Esse ciclo faz com que a gente viva e se mova pela vida, sempre compilando o que está acontecendo através de uma ação e uma reação. A ação vem do nosso comportamento e a reação são os estímulos que nós recebemos de acordo com o nosso comportamento. Então vamos lá. Por que um ambiente organizado ele reflete num negócio lucrativo? E o que tem a ver a metafísica e a física quântica? Eu fiz o desenho desse diagrama aqui para poder falar um pouco sobre a forma de organizar esse comportamento, porque tudo parte do comportamento. A nossa vida, ela é resultante do nosso comportamento, ok? Então, nosso corpo, aí voltando de corpo, porque espírito, mente e corpo, o nosso corpo ele gera aproximadamente 50 mil novas células por segundo. Então, a cada minuto são 3 milhões de novas células. Dizem que na média, então a gente está falando de média, então quem sabe matemática básica, você vai ter tempos maiores, tempos menores, mas na média o nosso corpo troca todas as células a cada 7 anos. Então, quando nós aprendemos a pensar positivamente, a vibrar o nosso corpo, a sentir estados, a criar estados poderosos, as novas células, elas estão vibrando nessa nova frequência. E essa frequência, ela te dá o destino do objetivo que você está buscando.
ok? Então imagina você que um ciclo, se você começa a aprender isso, a vibrar novas células nascendo, 3 milhões de células por minuto, numa escala exponencial, você começa a renovar suas esperanças, renovar o seu fôlego, vibrando positivamente. Como é que faz isso? Entendendo espírito, mente e corpo. Gera sentimentos, emoções que dão uma resultante de um estado, de como você se sente, se você está alegre, se você está feliz, se está triste, se está deprimido, se está eufórico, se está pensativo. Isso gera um comportamento. E o seu comportamento reflete nas áreas, mais uma vez. Eu sempre repeti isso para a gente decorar, para a gente entender. O seu comportamento afeta nas áreas dos relacionamentos, da saúde e do teu financeiro. Então, o que que isso tem a ver com a empresa, meu amigo? Se você organiza a sua mente, se você organiza a forma como você está vibrando, a forma como você se comporta, você tem resultados positivos, porque na física quântica eles nos mostram que existem milhões, N, vou falar de milhões, N caminhos, várias frequências. E cada frequência te leva para um caminho diferente, para uma realidade específica. Então, quando você acredita realmente que é possível alcançar um objetivo e você vive aquilo com intensidade, você vibra na frequência correta. E aquele caminho, aquele objetivo que você quer alcançar, ele já existe, você simplesmente vai viver ele dia após dia, tendo essa sensação de prosperidade e abundância. Isso se torna coerente para você quando os dias vão passando e você vai vivendo isso e você vai fortalecendo a sua frequência vibracional. E as novas células que vão chegando estão vibrando naquela mesma frequência. E quando você menos percebe, você já está vivendo uma vida abundante, prosperidade, no equilíbrio, nos resultados financeiros, na sua saúde, nos seus relacionamentos. E isso é um input poderoso, porque quanto mais você se comporta adequadamente dentro dessa frequência, o seu comportamento afeta positivamente essas três áreas. E as experiências que você vive nessas três áreas te dão novos inputs que vão sempre fortalecendo. Então você cria uma experiência de spin-up. Você vai subindo, subindo, subindo e você vai vivendo uma vida fabulosa. Veja, você não precisa esperar chegar no destino para viver isso, você já pode viver isso agora. E existe diversos estudos que comprovam que aquele que já se comporta como já se estivesse no objetivo, ele realmente alcança esse objetivo. Então, um ambiente organizado é igual a negócios lucrativos. O ambiente organizado, o ambiente físico, a sua mesa do seu escritório, sua empresa, ela é reflexo da organização da sua mente, da organização do seu estado, da forma como você se comporta. Faz sentido? Perceba o seguinte: quando você tem um ambiente limpo, um ambiente organizado, é reflexo da sua mente organizada. Se tua mente está organizada, você já entendeu o jogo, você entendeu as regras desse jogo, que é, dentro do método OPR, fazer um equilíbrio espiritual, se desenvolvendo intelectualmente, moralmente, no corpo, dando input para os seus estados, para o seu estado. No corpo você precisa ter a disciplina de ter um bom sono recuperador, ter uma alimentação adequada, balanceada, você ter tempo para práticas, né, de atividades físicas, exercícios físicos, você reaprender a respirar, isso aqui eu vou fazer um adendo, e ter uma postura condizente, compatível com o comportamento que você quer gerar os seus resultados. Então, quando você pega o corpo e gera esse input, o corpo tem um processo simbiótico com a mente, um processo simbiótico com a mente. Então, quando você começa a trabalhar o seu corpo, você gera emoções, você gera sentimentos, estados que, através do seu comportamento, indo para academia, se alimentando, você gera o que? Novos inputs. A sua mente começa a gerar novas referências
E dentro desse processo, precisa de disciplina, ok? Quando você começa a trabalhar de uma forma disciplinada, fazendo o que tem que ser feito, você gera, você gera quatro neurotransmissores trabalhando por você, que eu gosto de chamar de cedo, até para a gente poder decorar ou ter em mente, cedo com S, você cria serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Isso é a chave para uma vibração, é uma chave para a energia. E essa energia, com energia você faz absolutamente tudo, porque tudo na vida, em qualquer parte do planeta, do universo, você precisa de energia. Se tudo é vibração, você tem energia. O seu campo energético fica cada vez mais poderoso, cada vez mais amplificado quando você trata do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Porque espírito afeta estados, corpo afeta estado, mente afeta estado. E esses três pilares têm um processo simbiótico, onde o estado, movido pelos sentimentos e as emoções, gera um comportamento. E esse comportamento gera resultados nas áreas da saúde, dos relacionamentos, do financeiro. Os ambientes vão mudando. Os ambientes vão gerando cada vez mais experiências novas. E é o que eu falei, esse movimento gera um spin-up. E se você quebra uma desses pilares, você acaba descendo para um spin-down, onde as suas experiências vão ficando cada vez mais negativas. Porque o seu comportamento afeta essas áreas. Então, quando você não tem uma organização bem feita, você acaba delegando a pura sorte itens essenciais da sua vida. Eu vejo muitos profissionais que focam muito na parte financeira, tão focados e cegos por atingirem resultados financeiros e que muitas vezes até chegam, mas à custa da saúde, à custa do relacionamento. Tem gente que quer manter um corpo aparentemente saudável, tomando veneno, as bombas, tendo noites de sono perturbadoras, mas fisicamente parece que tão bem para foto, para o Instagram, mas lá dentro está tudo podre. Então, o que acontece? Quando você foca só no resultado financeiro e quer viver de aparência, você está num desequilíbrio. Você pode até alcançar o resultado financeiro, ok? Mas para o método OPR, o resultado financeiro não é o suficiente. Ele tem que ser uma, um resultado de um complexo de equilíbrio. O resultado financeiro ele vem por consequência. Até porque o principal objetivo da vida do ser humano, segundo o método que eu estou aplicando, o principal objetivo é o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento espiritual. Nós temos início, meio e fim, assim como qualquer projeto. Nós somos um projeto de vida, assim como uma empresa é um projeto, nós temos início, meio e fim. Então, dentro da nossa existência, o maior objetivo é criar o maior volume possível de possibilidades, de oportunidades de se desenvolver. Então, quando a gente se desenvolve moralmente, a gente está se desenvolvendo espiritualmente. E isso afeta o quê? O nosso estado. Nós temos sentimentos mais puros, nós temos intenções mais puras. E isso reflete o quê? No nosso comportamento, a forma como a gente anda pela vida, a forma como a gente transita pela sociedade, pelos ambientes. Então, quando nós temos uma forma mais pura, uma vibração mais elevada, o nosso comportamento vai refletir na nossa saúde positivamente, vai refletir nos nossos relacionamentos. Nós vamos ter mais tempo com os nossos filhos, mais tempo com a esposa, com os amigos, uma vida social mais saudável. E isso vai levando a novas oportunidades, as novas conexões e a parte financeira também vai tendo o seu resultado. Então, esse equilíbrio, esse equilíbrio é importantíssimo, imprescindível nesse método. E o que eu estou trazendo aqui para vocês é para que enxergue a vida, a empresa de uma forma integral. A minha proposta aqui é trazer uma visão holística, não ficar preso a processos, até porque o método OPR fala de organização, processos e resultados.
mas eu priorizo a organização. É impossível você viver ou aplicar processos eficazes numa empresa desorganizada, com uma mente desorganizada. Você consegue, através de consultorias, até de muito esforço, aplicar processos que funcionem, mas a duras custas, enquanto que processos eles são orgânicos, se bem entendidos, se bem conectados a uma empresa organizada. Eu vejo muitas empresas desorganizadas, aonde gastam fortunas para aplicar processos e ferramentas que não funcionam, porque o que está por trás disso são pessoas. Tem um líder, e esse líder, que é você que está me assistindo, precisa estar vibrando numa frequência alta. Você precisa ser a referência para que aqueles que estão te seguindo tenham confiança no caminho que você está percorrendo, que tenham um sentimento de alegria, de felicidade, de estar fazendo parte de um projeto grandioso, onde entrega para a sociedade algo de valor. Então, quando você tem isso tudo conectado, o seu estado gera um comportamento que afeta positivamente ou negativamente, dependendo do seu grau de organização. Então, se você quer saber se você está no caminho, quando você chegar na sua empresa, vê como é que está o estado da sua cadeira, da sua mesa, as instalações da sua empresa, como é que está o uniforme da equipe. Dá uma olhada. Dá uma olhada e você vai perceber se você está no caminho certo ou não. Se você começar a ver que a sua cadeira está rasgada, uma rodinha tá solta, que a sua gaveta ela tá cheia de papel que você não vê nada de importante há muito tempo, se o vidro da tua mesa está lascado, você vai saber se o uniforme da tua equipe está todo desgrenhado, pessoas mal arrumadas, mal-humoradas, você vai saber se você está organizado ou não. Ok? Uma empresa organizada, ela reflete nesses pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes impulsionam o comportamento da sua equipe e o resultado da sua empresa. Mais uma vez, empresas não são nada sem pessoas. Empresas são apenas edificações vazias se não tiverem pessoas. É apenas um CNPJ, um número frio. Então, cuidando de você, cuidando daqueles que estão contigo, que acreditam no seu propósito, acreditam no seu trabalho, você gera um ambiente de uma frequência elevadíssima. E essa frequência, através do entendimento da metafísica e da física quântica, você vai percorrer esse caminho que já está traçado. Você vai percorrer esse caminho de sucesso. São vários, múltiplos caminhos. E aquele caminho que você definir com vontade verdadeira, tendo coerência com o seu comportamento, os seus resultados vão ser positivos. As pessoas vão querer trabalhar com vocês. Fala-se muito sobre a dificuldade de mão de obra, mas eu acredito muito que a maior dificuldade esteja em atrair a mão de obra adequada para o seu projeto. E uma vez que você atrai essa mão de obra, a outra dificuldade é manter essa mão de obra. E você consegue manter pessoas certas no lugar certo, com ambientes certos, ambientes saudáveis, organizados. Ninguém quer sair de um ambiente bom. Ninguém quer sair de um ambiente de prosperidade, onde se sinta bem, confortável, onde consiga enxergar planos claros de futuro, que consigam enxergar o que eles estão entregando, que eles consigam enxergar a verdadeira utilidade do seu trabalho. Esse é um ponto que eu quero deixar bem claro para vocês nessa aula de hoje. Espero que eu tenha contribuído para esse entendimento. Várias aulas ainda serão ministradas, falando sobre o OPR, sobre esse método que vê a empresa e o empreendedor de uma forma holística, de uma forma integral, onde todas as variáveis precisam ser trabalhadas. E eu acredito muito no sucesso seu, da sua empresa e de todos aqueles que entenderem que não existe resultado sem o equilíbrio do espírito, do corpo e da mente. Desejo a você uma boa sorte nessa caminhada. Conte comigo. Tamo junto. Um abraço.